Deus seja louvado. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Olha, que alegria que o meu coração está de poder participar com vocês aqui nesses dias marcantes. Nós vamos levar daqui, tenha certeza disso, nós vamos levar daqui experiências extraordinárias. A comunhão, convívio que nós estamos tendo aqui é algo assim que é marcante, é marcante. Eu quero louvar a Deus, primeiramente pela vida do nosso pastor, não vou falar mais vosso, porque agora é o nosso pastor presidente, tua família, tua esposa, os teus filhos, que Deus possa abençoar toda a igreja, todos os obreiros, as irmãs da cantina. Se tem algumas pessoas que a gente jamais pode fazer inimizade, é as irmãs da cantina. Não dá, irmão. Fazer inimizade com essas irmãs aí é passar prova, é tribulação. Prova disso que nós chegamos aqui, foi quase 2 horas da manhã. E olha, pastor, que eu vim tendo umas revelações no carro. Os meninos que foram buscar a gente lá, eu falei, olha, eu estou tendo umas revelações, eu vejo um M, um C, amarelo com laranja, acho que é alguma coisa, McDonald's. Eles não deram ouvido não, vieram embora, fingiram que nem estava acontecendo nada. Só que, aí eu disse a eles, eu falei, então tá bom, eu vou apelar agora. Eu falei, olha, eu estou debaixo da palavra. Pastor Adilson, pastor Anderson é o meu pastor e nada me faltará. Eu não sei o que fizeram, irmão, mas quando nós chegamos aqui 2 horas da manhã, já tinha uma comida quente aí esperando a gente. E aí foi glória. A gente comeu muito bem. Deus abençoe. Vocês são bênção demais. Deus abençoe, pastor presidente, a toda a família, toda a igreja, a nossa igreja, o nosso ministério, unidos em Cristo. E graças a Deus, nós viemos aqui, eu e o Rafael, nós viemos buscar refúgio. Nós viemos até como espia. Eu falei, vamos lá como espia, varão. E vamos ver o que vai acontecer. Se nada acontecer, não aconteceu. Mas se der bom, nós estamos no lucro. Graças a Deus, Deus tocou o coração do nosso pastor presidente, ele teve misericórdia. Nós viemos buscar refúgio e ele estendeu as suas mãos e como um pai nos abraçou. E eu disse a ele algo com muita clareza, certeza e convicção. Eu respondo não só por mim, pela minha esposa, pelo meu filho. A irmã Gisele acabou de chegar lá em Portugal do Brasil, acabou de chegar. E eu tenho um filho de 15 anos, o Estevão, que é uma bênção. Rafael tem a esposa Renata e a sua filha Gabriele, que também são canal de bênção de Deus. E eu disse ao pastor presidente, eu respondo por eles, até mesmo porque esse foi o nosso combinado. O que você fizer está feito. E graças a Deus, a clemência foi atendida e a mão de misericórdia foi estendida. E nós estamos saindo, e isso, aplaude a Jesus, você pode aplaudir a Jesus. E a gente vai sair daqui levando a extensão aqui da igreja lá para Portugal. Caldas da Rainha. Eu disse ao pastor algo muito sério. Eu disse a ele, eu falei, pastor, eu já estava determinado a deixar esse negócio de mexer com a igreja, de pastorear, Só que aí, irmão, você chega em casa, alguém liga, pastor, vem fazer uma oração, faz uma visita, vamos ali, vem aqui, socorre. E parece que o negócio é um imã que vai atraindo. E eu falei para minha esposa, eu vou parar com isso e eu vou simplesmente ser um mero trabalhador, vou cuidar da minha casa como eu tenho sempre cuidado e vou só trabalhar, me dedicar ao trabalho. Só que aí algo tocou no meu coração, pastor Ismael, Deus abençoe, pastor, foi uma ponte muito grande para esse acontecimento. Foi através do Marquinhos
que congrega com o pastor Ismael. Marquinhos, nós congregamos juntos em Caldas da Rainha. E graças a Deus que alguma palavra que eu preguei ficou no coração dele. Ele lembrou de mim e falou para o pastor Ismael, aonde começou todo o nosso relacionamento. E deu certo, porque eu estava já desistindo. Só que Deus me deu uma injeção de ânimo. E eu vou lhe dizer, irmão, a hora que eu vi as portuguesas no mistério aqui, epa, de uma a duas, ou elas vão para lá, ou a gente vem para cá. Não, é o pastor que decide. Ô irmão, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? E eu fico feliz de ver o povo português aqui. Jamais esperaria isso acontecer, mas... E as irmãs são do mistério. Não que os brasileiros, os daqui, os nativos não são, mas as tugas são do mistério, irmão. Meu Deus! Eu achei que só o Zuca que era pentecostal. As tugas são do mistério. Que coisa linda! E é isso, gente. Deus abençoe vocês. Orem por nós. Somos carentes da oração de vocês. Agora, mais do que nunca, precisamos do apoio, do incentivo e do braço amigo de vocês. Pense sempre assim: o dia que Deus colocar o desejo no coração de vocês e vocês quiserem só ir a Portugal, nem que seja só para tirar umas férias, vai ter uma igreja Unidos em Cristo lá para te receber. E eu quero acreditar que isso faz parte das promessas que Deus tem na vida do Senhor, pastor. Eu quero acreditar. E eu me sinto muito honrado de poder estar vivendo esse dia de hoje e fazer parte dessa história. Saio daqui, vou sair daqui, ainda tem mais amanhã ainda. Vou sair daqui com meu coração transbordante. O meu telefone não para de chegar mensagem e perguntando, e o pessoal perguntando, e aí o povo, e eu falei, rapaz, eu não posso nem falar com o povo como que é aqui não, senão vocês vão ficar assustados. O povo aqui é complicado. E o pastor presidente, falei, mais ainda. Eu falei, esse homem, ele pega no microfone, ele causa um tumulto na igreja. É impressionante. E vocês não sabem, irmão, mas eu estava numa pressão psicológica ali, naquele local ali. Só os fortes entenderão. Mas não foi fácil, não. Eu estou com as minhas pernas aqui tremendo. Por isso que eu estou brincando com vocês, que é para a tensão ir embora e eu relaxar um pouco. Mas a pressão psicológica é grande. Foi grande. Mas um dia a gente vai devolver na mesma moeda, viu? Isso, não vou deixar passar barato, não. Mas olha, Deus é bom, não é? Deus é bom. Quantas coisas boas nós já ouvimos, né? De manhã, foi bênção demais, e eu fiquei numa preocupação. Falei, meu Deus, o homem de manhã aqui pregou de Gênesis e Apocalipse. Eu falei, eu vou fazer o quê? O que eu vou falar para esse povo agora? O pastor Ismael saiu, voltou, eu estava lá no mesmo lugar na cama com a Bíblia aberta. Ele falou, e aí, varão? Eu falei, rapaz, eu já procurei tudo quanto é folha aqui, não sei nem o que eu vou falar. Vou falar o quê? Salve os irmãos com a paz do Senhor, Deus abençoe, amém. Só vou cantar um hino. Aliás, o meu cantor canta e está tudo certo. E nós vamos embora para casa. Mas eu acho que você me aguenta ouvir 10 minutos aí, pelo menos? 10 minutos. Prometo que não vou cansar vocês, tá bem? O pastor me deu um horário e eu preciso ser muito obediente a esse horário. Livro de Gênesis. Eu preciso pelo menos contar aqui 2 histórias para vocês. 2 histórias. E eu encerro a minha participação. Livro de Gênesis. Eu estou aqui com o panfleto e tem aqui o título desse encontro, desse retiro. A minha esposa e meu filho mandaram saudações de paz a vocês. Amém. Os irmãos recebem? Amém.
O título desse encontro, ele é muito delicado. Eu parei, fiquei olhando, lendo, relendo, e algumas coisas nos chamam a atenção. Eu vou falar só algumas coisinhas aqui sobre esse texto, e depois nós vamos pular para uma outra história que alguma coisa parecida nós vamos encontrar ali. Mas olha o capítulo 22 de Gênesis, o versículo 1, olha o que diz o versículo 1. E aconteceu depois dessas coisas, vírgula, que provou Deus, olha isso, que provou Deus a Abraão. E há quem diga que Deus não prova. Isso aqui é o quê? É Deus provando. E aconteceu depois dessas coisas, vírgula, que provou Deus a Abraão e disse: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Olha a gravidade da situação. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem você ama, e vai-te à terra de Moriá. Até aqui está tudo certo. Só que Abraão conhecia bem a voz de Deus. E essa daqui não era a primeira experiência que Abraão estava tendo com Deus. Abraão já teve várias experiências até esse episódio aqui. Só que dessa natureza e dessa gravidade foi único. Porque Deus estreita o relacionamento com Abraão. E eu estava pensando ali comigo, dando asas à minha imaginação. Tem hora que se Deus, ou se não for Deus, as pessoas ou as situações da vida nos provam. E nós somos encurralados, pressionados ou até impulsionados a tomar uma decisão. E muitas das vezes a decisão ela é imediata. Você não tem tempo para pensar. Não tem como você falar, amanhã eu resolvo. Não, é agora. Essa ocasião foi uma. Olha como Deus fala com Abraão. Pega o teu único filho, a quem você ama, e vai a Moriá, e oferece-o ali como holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Irmão, para pensar. Os momentos de tristeza que Abraão teve em função da sua idade avançada. Só que as experiências, Deus se apresentava a ele e dizia: ó Abraão, tá triste por quê? Eu não falei que tu ia ser pai de nação? Sai da tenda, olha para fora e olha para o céu. Meu Deus. Conte as estrelas, pode? Eu acredito que ele até começou, mas parou porque se atrapalhou na contagem. Aí Deus respondia a Abraão e dizia: assim será a tua descendência. Não pode contar. Só que, irmão, vamos ser sinceros e cai para nós. O tempo às vezes judia da gente. O tempo às vezes parece que maltrata nós. Só que, pela tristeza de Abraão, Deus chama eles de novo e fala: sai da tenda, meu filho. Está vendo a areia do mar, da praia? Pegue e conte os grãos. Abraão, eu quero acreditar que ele pôs uma porção, começou a contar e caiu pelos dedos e falou: não dá. Aí Deus dá uma injeção de ânimo nele e diz: assim vai ser a tua descendência. Impossível de se contar. Olha o detalhe. Só que Deus cumpre uma promessa. Deus dá a Abraão na sua velhice um filho. E agora o mesmo Deus se apresenta a Abraão e diz: eu preciso de uma resposta. E essa resposta é imediata. Não tem tempo para pensar, Abraão. Não vai consultar ninguém. Ou vai ou não vai. E aí? Tem horas que Deus age assim conosco.
e a gente não vai ter tempo para pensar. Nós vamos ter que decidir. Eu posso te falar uma coisa? Decisões definem destinos. A decisão que Abraão teve mexeu com o céu, porque em momento algum ele quis dar uma resposta contrária a Deus, e poderia, e ele tinha total direito de questionar a Deus e dizer: como é que é? O Senhor me faz uma promessa, eu gastei a minha vida e agora que eu estou desfrutando dessa promessa, o Senhor me pede ela em sacrifício. Não vou. Não vou. Ô, irmão, o Deus que a gente serve, o Deus da nossa Bíblia, é um Deus respeitador. Ele respeita as nossas decisões. Só que tem um porém: as nossas decisões geram consequências. A consequência da decisão de Abraão estava mexendo com o futuro da nação. Foi por isso que Deus se apresentou a ele e colocou ele, irmão, para resolver algo de uma magnitude grande. Só que, olha o que diz o versículo de número 3. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, abardou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços e a Isaque, e cortou a lenha para o holocausto e levou-te e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos moços, está aqui, ó, está no panfleto que você recebeu. E disse, isso aqui, irmão, é resposta de quem confia. Falar isso aqui é só para quem crê, é só para quem tem certeza no Deus que está servindo. Foi por isso que eu disse que às vezes nós temos que somos impulsionados a tomar decisões, e é aí que o céu vai estar apostando em você, irmão, de tudo o que Deus já confiou em você. O que Ele espera de você é só uma resposta. Só que olha o que o versículo diz. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo de adorado, tornaremos a vós. Bendito seja Deus. Olha a confiança deste homem. Quando ele deixa os moços lá na porta, os moços não entenderam. Eu acho que até Isaac ficou pensativo. Mas Abraão, a decisão dele foi crucial no cenário, porque a resposta dele já falou por tudo. Abraão disse aos moços: fica aqui, nós vamos subir, nós vamos, olha como ele usa a expressão, nós vamos subir o plural, nós vamos adorar e nós vamos voltar. Oh, glória! Meu Deus! Mas espera aí, irmão. Mas qual foi a mensagem de Deus? Leva Isaac para o quê? Hã? E como que esse homem tem certeza? São as experiências, são as provações, são os momentos que Deus cria. Às vezes você acha que o tempo está te envelhecendo, mas posso lhe dizer uma coisa: se você tiver mão para levantar e receber, o tempo que Deus está tratando com você não está te envelhecendo. Esse tempo só está te amadurecendo para você viver algo de extraordinário da parte do Senhor. A resposta que Abraão deu mexeu com o céu. E sabe o que diz mais a Bíblia?
que os dois foram juntos. Espera lá. Isaac não era mais um menininho. Pré-adolescência para a juventude. Isaac poderia muito bem olhar para o seu pai e falar assim, ó, o propósito é seu, o negócio é com você, o senhor que se vira, eu não tenho nada com isso. Só que, irmão, o que Isaac aprendia dentro de casa? Meu Deus! O que Isaac ouvia dentro de casa? Qual era o ensinamento dentro da casa de Isaac? Era um só: Deus dos céus é o Deus do impossível. Ele pode até nos provar, mas no final vai dar tudo certo. Isaac cresceu ouvindo essa palavra. Nós ouvimos alguém dizer aqui pela manhã, o pastor dizer pela manhã, o pregador, e é uma realidade. Há um cuidado que nós temos que ter não só para com as pessoas que a gente anda, mas com quem a gente está colocando dentro da nossa casa. Porque muitas das vezes, irmão, a gente não percebe, mas a gente coloca pessoas dentro de casa, e na nossa mesa. Aí a minha pergunta é, o que você está servindo na mesa? É alimento ou é veneno? Meu Deus! Porque se Isaac tivesse o coração corrompido, ele ia falar, não vou. Resolve o Senhor os seus problemas. Não me envolva com isso. Só que o texto é muito claro e diz, e foram ambos juntos. Isso aqui é concordância. Pode uma casa dividida seguir em frente? Ô irmão, sabe qual é o mais estranho e que às vezes eu fico pensando? É que depois que as coisas acontecem, a gente diz muito esse linguajar lá em São Paulo, depois que já aconteceu, a gente quer entrar no ônibus e sentar na janelinha. Mas na hora que é colocado o projeto em pauta, e isso é bíblico, nem todo mundo tem a disposição. Você se lembra dos espias quando foram enviados por Moisés? Foram em 12. Quantos voltaram com o relatório negativo? 10. Só 2 que voltou falou, não. Se Deus falou... Sabe qual é a minha mensagem para você aqui nessa tarde de hoje? Se Deus falou que vai salvar, Ele vai criar situação e vai entrar com a salvação. Se Deus falou que vai curar, Ele ainda é médico dos médicos e doutor dos doutores. Se Ele falou que vai abrir a porta, ainda que tem alguém impedindo de essa porta abrir, Deus arranca do cenário só para te fazer sentar na cadeira de honra. Posso falar uma coisa? Duas situações. Primeiro, foi com a minha casa, a minha família. Eu ouvi alguém dizendo sobre o cancro aqui de manhã. Pois a minha mãe foi acometida de câncer. E sabe qual foi a mensagem da medicina e dos médicos? Eu e meus 3 irmãos, junto com a minha mãe, na sala do hospital. A médica abriu o exame, dona Helena, a senhora tem cancro e assim é gravíssimo, 4 meses de vida. Muito obrigado, próximo! A medicina é assim. A minha mãe ficou paralisada. A lágrima rolou. Os meus irmãos ficaram em choque, todo mundo começou a chorar. Ops! Eu sendo o mais velho da família, engole o choro! Amém? Não foi isso que nós aprendemos em casa! A mulher olhou para mim e falou, como é que é? Eu falei, a senhora está usando da medicina, mas nós servimos ao Deus que ainda a última palavra vem dele.
A senhora está dando 4 meses de vida, mas quem garante, quem dá o resultado final, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Levantamos da mesa, peguei na mão dos meus irmãos e saímos do hospital cantando. Ninguém entendeu nada. Fomos para a campanha dentro de casa. Vai campanha, oração, é aquele tumulto todo que o nosso pastor sabe fazer. Aleluia. Irmão, faz 15 anos que minha mãe está em nosso meio. E sabe qual é? Aplaude a Jesus. Era 4 meses, pastor. 4 meses. Faz 15, exatamente a idade do meu filho. Meu filho nasceu. Quando meu filho tinha 8 meses, minha mãe já carregava meu filho no colo. As pessoas olhavam e falavam assim, mas essa mulher, essa senhora aí do ciclo de oração, o médico não tinha falado que era só 4 meses? Mas já está andando com o miúdo no braço aí. Como que se explica isso? Como explica, irmão? Fala para mim, como explica? Hã? Existem coisas que Deus faz que não adianta a gente ficar queimando neurônios para tentar entender como Deus age. A soberania dele, o poder majestoso dele, ele opera como ele quer, da forma que ele quer. A gente só tem que viver os seus milagres. Essa foi uma. A área profissional, eu trabalho na rede hoteleira. E a minha vida era um pouco complicada, final de semana, feriado, aquela coisa toda. E eu pedindo a Deus uma oportunidade, Senhor, abre a porta, cria a situação e tal, aquela coisa toda. De repente, a minha gerente, com 30 anos de hotel, 30 anos no mesmo lugar lá trabalhando. De repente eu chego para trabalhar e falo, preciso falar com você. O que foi? Pedi conta. Falei, como é que é? Estou indo embora. Eu falei, quem que vai assumir a gerência? Você. Eu falei, como é que é? Eu queria ouvir de novo, não sou bobo. Eu falei, como é que é? Quem que vai assumir? Você. Eu falei, mas você vai embora assim? Não. Acordei, achei que isso daqui não dá mais para mim e acho que você está preparado. E é Tuga. Só que eu não quis falar, né? Mas eu fiquei dentro de mim assim, ó. Você não sabe o que aconteceu, mas eu sei. Eu sei que Jesus enviou o anjo e perturbou sua mente para você ir embora e o lugar colocar alguém que ele prometeu para sentar na cadeira, irmão. Quando Deus quer fazer, ele faz. Abraão foi para todo o cenário, criou toda a situação. Só que o momento, e você conhece a história, eu não preciso nem ficar gastando mais muito tempo aqui com isso, até mesmo porque Deus não precisava mais convencer nem Abraão e nem Isaac de nada, não. Deus só queria conscientizá-los. Posso te falar isso? Deus não precisa mais lhe convencer de nada. De tudo que você já passou, de tudo que você viveu, você está aqui hoje porque Deus só quer que você tenha consciência. Para que Ele te chamou? Para que Ele te alistou? Para que Ele te comissionou nesse exército? É só para você ter consciência. Ele não precisa mais dar sinal, não precisa mais... Não. Deus não precisa mais te convencer de nada. A salvação já foi o maior convencimento da tua história. Olha para você. Quem era você antes de Jesus? E quem é você agora? Eu não vou nem falar quem eu era, irmão. Porque o que me importa é quem eu sou agora. E sabe que eu e você, sabe o que nós somos? Nós somos o que a Bíblia diz que a gente é. E sabe o que essa palavra diz? Diz que nós somos muito mais do que vencedor em Cristo Jesus. Só que há um detalhe aqui interessante, e eu não vou fugir disso, porque quando Abraão foi sacrificar Isaac, olha que coisa interessante. Quando Abraão foi sacrificar Isaac, o anjo do Senhor
lhe apareceu e bradou desde o céu e disse: Abraão! E ele respondeu, e então disse: não estenda tuas mãos sobre o moço, não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não lhe negaste o teu único filho. Então se levantou, olha isso, então levantou Abraão os seus olhos e olhou para onde? Para frente. Olha o texto, para trás. O que Abraão viu atrás dele? Isso aqui está escrito. Então levantou Abraão os olhos e olhou. E eis que um carneiro estava de trás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu como sacrifício e disse: Deus proverá. Eu parei para pensar, por que é que esse carneiro não estava na frente? Sabe por quê? Porque seria fácil oferecer algo quando você está vendo a moeda de troca. O problema maior é quando você não está vendo nada e Deus te coloca na prova e você fala: e agora, faço ou não faço? Será que Deus vai responder? Irmão, você não tem noção do tamanho do Deus que você serve. Foi por isso que esse negócio teve que acontecer, porque o carneiro não estava na frente dele, o bicho estava por trás para ele não ver, porque se ele visse, seria o óbvio. É o óbvio. Só que quando Deus trabalha, Ele trabalha de uma forma tão extraordinária, que é isso que eu fico pensando. Às vezes nós queremos ver Deus colocando o chão para a gente pisar. Ô, irmão, aí é fácil. É fácil. Agora pisa sem ter o chão. Isso não é para qualquer pessoa. Isso não é para qualquer um. Isso é só para crente corajoso. Há quem diga que possa olhar para Pedro e falar assim: mas Pedro entrou na água e afundou. Mas e daí? Foi o único que teve coragem de pular fora do barco. O resto ficou tudo no barco, só esperando. Vou pular nada, vou afundar. Quer morrer, morra sozinho. Afundou? Só que Jesus estava lá, estendeu a mão e colocou para dentro do barco. Mas essa experiência foi única. E só ele teve, porque foi o único a pisar sem ver. Eu estou pregando para alguém aqui nessa tarde que o seu coração já foi tomado por uma decisão. Só que o diabo, às vezes, eu não gosto de ficar dando ponto para ele, nem ficar falando o nome dele. Não gosto de dar ponto para ele, mas também não subestima as suas artimanhas. Porque muitas das vezes ele quer colocar dúvida no seu coração, para ir contra aquilo que Deus já maquinou na tua mente. Deus já te mostrou algo, você já criou todo um cenário, só que entrou a dúvida e você está assim: agora, faço ou não faço? Vou ou não vou? Entrego ou não entrego? Vou pedir um sinal. Se entrar alguém aqui hoje com a saia vermelha, aí não entra ninguém. Irmão, se Deus já tocou no seu coração, se Deus já fez o seu coração bater aqui, ó, na garganta, é hora de você agir e pronto, acabou. O resto, como nós ouvimos de manhã, deixa que Deus faz. Toda ação, isso é a lei da causa e o efeito. Toda ação gera uma reação. E talvez seja esse motivo que você está sentado esperando e pensando: por que Deus não está reagindo? Porque você não está agindo. A Bíblia diz que o céu se movimenta. Ezequiel relata isso. O céu se movimenta. E ao ponto que a gente se movimenta, e nós fomos instruídos aqui pela manhã, o céu está se movimentando. Aí eu não sei o que é que você vai ficar esperando ainda
para poder tomar decisões. Irmão, tem decisões que precisam ser imediatas. Tem que tomar a decisão e acreditar naquilo que Deus está te comissionando a fazer. Essa era só uma da história que eu queria, só para poder fazer menção, meu pastor Anderson, desse panfleto, porque eu sei que o senhor deve ter gasto dinheiro, gastou tempo, e a gente precisa falar daquilo, porque senão do que adiantaria isso aqui? Se a gente vem para cá, faz e não fala nem do que foi feito. Não, irmão, está aqui. Então eu só queria que você entendesse a fé de Abraão, e foi por isso que ele foi colocado na galeria. E foi por isso que ele entrou lá no livro dos Hebreus. Porque ele acreditou que Deus tinha poder. A fé de Abraão era tão grande que o livro de Hebreus diz que mesmo que o moço tivesse morrido, Abraão tinha certeza que Deus poderia ressuscitá-lo. Você acha que é para qualquer um? Você acha que é para qualquer pessoa? Qualquer um tem a coragem desse ato? Não! Só que Deus só dá experiências dessa grandeza para crente corajoso. Eu posso te falar, você foi alistado nesse exército. Deus te colocou nesse exército para você passar a viver coisas grandes, viver coisas extraordinárias. Está na hora de você começar a viver o sobrenatural de Deus. Agora abre aí comigo. Lucas capítulo de número 19. Lucas 19. Só tenho mais 5 minutos, já passou 5. Meu Deus, Jesus. Lucas 19. É forte, Jesus. Meu Deus. Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia. Ah, Senhor. Aleluia. Versículo de número 3. Aleluia. Olha isso aqui. E procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E procurava ver quem era Jesus. E não podia. Isso aqui é decisão. A vida machucou tanto esse homem, que ao mesmo tempo que ele cresceu, ele foi menosprezado. Eu estou falando de Zaqueu. O versículo número 1 já diz: e tendo Jesus entrado em Jericó, eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, chefe, rico e bem-sucedido, só que com o coração vazio, com a alma vazia. Só que o sistema do governo romano enriqueceu a Zaqueu, chefe dos publicanos, cobrador de imposto, cobrava acima daquilo que era normal. Só que o problema aqui não era o coração de Zaqueu que levava ele a fazer isso. É porque ele estava inserido no sistema do governo romano. Ele era obrigado, e com isso ele foi crescendo monetariamente, profissionalmente. A Bíblia é muito clara em dizer que ele era chefe dos publicanos e era rico. Só que olha o versículo de número 3. Quando Zaqueu ouviu que Jesus estava passando por Jericó, ele larga tudo, deixa tudo e sai correndo para encontrar Jesus. Aleluia. Meu Deus. É por isso que eu vou bater nessa tecla. Existem desafios de grandeza que não é para qualquer pessoa. Largar uma posição dessa aqui para seguir Jesus, irmão, tem que ter muito juízo e consciência. Porque a promessa de Jesus passava longe de se tornar rico. A promessa de Jesus e as palavras de Jesus eram uma só: salvação. Negue-se a si mesmo e siga-me. Toma a sua cruz e me segue. Tem coragem? Só que olha o tanto de coisa que estava em jogo. Só que você pensa que esse homem aqui ligou para essas coisas?
Zaqueu não quis nem saber da sua posição. Saiu correndo, porque já era menosprezado pela sociedade, abandonado pelos seus amigos. Zaqueu na feira ou na fila da padaria para comprar pão, quando as pessoas olhavam para trás e via que era Zaqueu, todo mundo ia embora. Rodinha de amigos, quando Zaqueu chegava, a roda se desfazia. Por quê? As pessoas taxavam ele por aquilo que ele fazia, que ele era obrigado a fazer. Só que aquilo foi criando uma amargura no interior dele, no coração dele, um vazio tão grande, que um dia Zaqueu toma uma decisão. E qual era essa decisão? É hoje. Ele não sabia qual era a próxima oportunidade. Ninguém sabia, aliás. Ninguém sabia quando era que Jesus ia passar de novo. Quando ele ouve que Jesus estava passando, o texto diz: e correu Zaqueu para ver quem era Jesus. Olha o texto. Mas não podia, por causa da sua estatura e por causa da multidão. Correndo adiante, olha isso aqui, irmão. Subiu a um sicômoro para ver quem era Jesus, porque havia de passar por ali. Não é algo tão natural. Se você parar para pensar, não é algo tão normal essa história. Porque quando a Bíblia fala acerca de multidão, vamos tomar como base o que pregou de manhã, a multiplicação dos pães e peixes. A Bíblia trata de multidão. Quantas pessoas? Em média 15 mil, contando as crianças e mulheres. Então vamos colocar todas as multidões, uma média de 15 mil pessoas. Aí pensa Zaqueu com aquele tamanhozinho dele. Quem que ia enxergar ele no meio da multidão? Quem era Zaqueu no meio da multidão? Só mais um. Só que o texto é interessante porque fala que Jesus ia passando por ali. Nós estamos falando de algo terreno. Todo mundo em terra, em solo, andando, seguindo a Jesus, querendo se aproximar de Jesus. Só que a primeira barreira que impedia Zaqueu de ter o contato era a estatura e a quantidade de pessoas. Só que olha a riqueza do texto. E Zaqueu correu adiante e subiu num sicômoro que ali estava. Irmão, para pensar. Será que era só Zaqueu que precisava de um milagre? Será que era só Zaqueu que precisava de restauração? Quantas pessoas não seguiam Jesus porque queria ter a vida mudada, transformada? Quantas pessoas não queriam que Jesus chamasse? Manda chamar, como chamou Bartimeu. Chama ele, está gritando, manda vir aqui. Só que o que me desperta é que essa árvore estava ali e ninguém. Oh, Jesus! 15 mil pessoas. Ô irmão, esses dias o primeiro-ministro de Portugal estava lá perto da minha casa. Eu liguei para o Rafael e falei assim: conhece o primeiro-ministro? Não, pastor, cheguei agora. Falei: então vem cá, vem comigo que eu vou te apresentar ele. Meu amigão. Chegamos na porta do local, 2.500 pessoas. Rafael olhou para mim e falou: pastor, tem uma placa bem grande lá dizendo que a entrada é paga. E tá cheio de segurança, não vamos passar aí não. Eu falei: rapaz, calma. Conversa vai, conversa vem. Encontrei um amigo e conversamos. E ele: o que você está fazendo aqui? Eu falei: eu quero ver o primeiro-ministro. Mas eu acho que está meio difícil. Aí ele falou: tá nada, vem comigo. Só vem andando e vamos conversando. Pastor, parecia uma porta automática que apertava o botão, abria e a gente... Parecia Pedro saindo da prisão. Entrava eu e o Rafa, um monte de segurança. E eles tudo olhavam para nós e ainda: boa noite, senhor. Boa noite. O senhor vai para onde? Primeiro-ministro. Por favor, fica à vontade. Tava lá eu e o Rafa tirando foto do evento. Aí eu não sou bobo, já postei na internet. No outro dia choveu de comentário. Como você entrou aí? Falei: isso não é problema seu.
Vai querer ter o que eu tenho? Isso é informação privilegiada. Isso custa dinheiro. Então a minha pergunta é: de 15 mil pessoas querendo ter o contato com Jesus, a árvore estava ali. Por que é que ninguém subiu na árvore? Por quê? Por que ninguém subiu na árvore? Eu aprendo uma coisa, sabe o que é? Quem quer, dá um jeito. Não fica mais dando desculpa. É isso aí. Zaqueu tinha, irmão, olha aqui para mim. A multidão que estava ali tinha metas. Qual era a meta? Seguir Jesus. Ter um contato com Ele, verbal, visual, qualquer um que fosse. Só que não basta só ter meta. A minha pergunta para você esta tarde, e eu vou finalizar em 2 minutos, é: quais são os métodos que você está usando para chamar a atenção de Jesus para o seu problema? Porque a meta, as 15 mil pessoas tinham, e Zaqueu também. Só que se a árvore estava lá, por que ninguém usou desse método? Porque dá trabalho. E muitas das vezes o que a gente não quer é ter trabalho. Só que a necessidade pessoal de Zaqueu era tão grande. Sicômoro é árvore com espinho, espinho grande. Se machucou todinho, mas foi o único que subiu. Aí eu me coloco na pessoa de Jesus agora. Andando pela terra, 15 mil pessoas junto, e de repente tem um doido lá em cima, se abanando, gritando, esperneando. Ô irmão, cai para nós. Seria impossível Jesus passar e não parar, pastor. Seria impossível. Está todo mundo aqui. Aí tem um doido ali gritando lá. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Oh, Jesus lindo! Aleluia! A posição de Zaqueu, a posição é o quê? Quando você sobe é o quê? Posição. Só que quando você desce é um sinal do quê? Obediência. Olha só, Zaqueu largou tudo, subiu, se machucou todo. Quando Jesus para, olha o texto. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e viu, e disse-lhe: Zaqueu. Irmão, Jesus chamou o homem e foi pelo nome. Olha o ministério profético de Jesus. Ô Zaqueu, desce depressa. Para posição, para subir é rápido. Agora, para usar o método da obediência para descer, é aí que Jesus prova a nossa fé. Quero ver se para descer você é tão rápido quanto para subir. Subir todo mundo quer, agora para descer. Só que as palavras de Jesus foi: desce e desça depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E sabe o que é mais alegre e feliz do texto? Olha isso. Apressando-se, Zaqueu desceu e recebeu com alegria. Só que tem mais um detalhe aqui e eu preciso encerrar isso aqui. Olha isso aqui. Isso denota para nós uma coisa. Jesus, ele não priorizava, Jesus nunca priorizou só a reunião. Jesus sempre priorizou também a união. São duas coisas distintas. Não misture, separe. Reunião é uma coisa, união é outra. Reunião é o que estamos fazendo.
Agora lá fora é união. Reunião está todo mundo aqui. Agora, e a união lá fora? Hã? Será que nós estamos todo mundo junto? O convívio que é aqui é o convívio que tem que ser lá. A língua estranha que você fala aqui é a mesma que tem que ser falada lá. Os pulos que a gente dá aqui é o mesmo que a gente tem que dar lá. Só que quando Jesus pede para ele descer e ele desce, porque Jesus, hoje me convém pousar na tua casa. Ô irmão, olha isso aqui. Jesus estava rodeado de uma multidão, sim ou não? Sim. A multidão queria ver o quê? Milagre, cura, transformação, libertação, restauração. Só que olha o versículo. E vendo todos isto, murmuraram. O que isso quer dizer? Infelizmente, nem todo mundo que está à nossa volta quer ver o nosso bem. As pessoas, tem gente que pode até querer te ver bem, mas nunca melhor do que ela. Graças a Deus, aqui no nosso ministério isso não existe. Só existe lá em Caldas da Rainha. Nós vamos descer o machado lá, pastor, e nós vamos provar que tem que acabar esse negócio. A gente precisa aprender a dar glória pela bênção do irmão. Quando a gente conta o nosso testemunho, a gente quer que todo mundo pula, solta fogos. Agora, quando o irmão canta, dá vontade de beber água, de ir no banheiro. Oh, irmão, tem que aprender a dar glória para o testemunho do outro também. Oh, meu Deus. Ô, pastor. Eu falei, pastor Ismael. Doido, rapaz, você vai pôr eu para falar essas coisas aí? E justo num dia como hoje, o senhor ele não vai retroceder, não, né? O senhor já me deu a misericórdia. Olha o povo, irmão. E o povo, vendo isso, murmuraram. Como pode ele entrar na casa de um pecador? Olha para você. Eita! Jogar pedra no telhado dos outros é muito fácil. O seu telhado também é de vidro. E dependendo da pedrada, quebra. Eita glória! Obrigado. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Ai, Jesus! Bendito! Glória a Deus. Aleluia. As pessoas diziam assim: filho da irmã Helena vai morrer por uma bala da polícia lá na favela, lá nos becos do Cangaíba. O Júlio conhece, o pastor Júlio. Lá nos becos da zona leste, vai morrer. Vai morrer lá nos becos lá do Cangaíba. A polícia vai pegar. Era a época da rota ainda. Se a rota, irmão, você quer ver algo que nós tínhamos mais medo da rota do que do diabo. Dava mais medo da rota do que do diabo. Parece que os diabos fugiam deles também. Era ver a rota. E aí diziam: filho da irmã Helena, isso aí não vai dar em nada. E eu ficava 2, 3 dias sem aparecer em casa. Só que quando eu entrava em casa, eu tirava o sapato lá na sala, porque entrava já de manhãzinha no raiar da luz. Minha mãe vai estar dormindo, eu vou deitar e fingir que eu já cheguei desde ontem, ela não vai nem perceber. Quando eu estou passando devagarzinho, a porta do quarto dela aberta e ela de joelho orando, dizendo: Senhor, quem me prometeu foi o Senhor. Eu não sei aonde ele está, mas o Senhor sabe. Eu não sei mais o que fazer, mas o Senhor sabe. Que o Senhor prometeu. Irmão, posso te falar? Eu fui o primeiro pastor a ser consagrado de toda a minha família. E até hoje eu estou pregando e anunciando esse evangelho e dizendo que Jesus cura, liberta, restaura, transforma, que Jesus tem poder de lugar aonde a gente não entra.
falar dos outros é fácil. Só que a Bíblia diz que a mesma medida que a gente mede, seremos medidos. Só que o povo dizendo, como pode? Esse pecador Jesus vai entrar aí, na casa dele? Não pode ser. Jesus só pode, é o sol, tá comendo a cabeça dele. Isso não pode acontecer. Só que Zaqueu, inteligente, ele pede a palavra a Jesus diante de todo mundo e ele diz, isso já está no texto aqui, ó. E levantou-se Zaqueu e disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, se alguma coisa eu, Zaqueu, governo e sistema romano é outra coisa, eu, pessoa, Zaqueu, se eu defraudei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Você acha que Zaqueu teve medo? Zaqueu compreendeu que o propósito tinha que ser maior do que a proposta. O propósito do encontro com Jesus, para ele naquele momento, era tudo. Não tem problema. Se eu prejudiquei alguém, abro mão agora. Colocou tudo em jogo. Só que o que é mais engraçado que quando Zaqueu fala isso, Jesus cruza o braço e fica só esperando, a Bíblia diz que ninguém falou nada. Disse-lhe Jesus, após o silêncio da multidão, sabe qual é a resposta de Jesus? Hoje veio salvação a esta casa, porque o filho do homem, pois este também é filho de Abraão. Olha a história de Abraão lá que eu comecei. Olha Jesus trazendo a mesma história. Zaqueu também faz parte da descendência, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Coloque sobre seus pés, por favor.